Entre os lesionados, Pedro, Everton Cebolinha e Vinha não jogam mais nesta temporada. A expectativa é de que Arrascaeta, Gabigol, Léo Pereira e Varela voltem no próximo jogo, quinta-feira contra o Bahia, no Maracanã, partida que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. De La Cruz está sendo preparado para o confronto contra o Peñarol, pelas quartas de final da Libertadores, ainda neste mês. Michael só deve voltar a jogar no final de outubro. Será que os torcedores defendem a saída do Tite? Ou ele ainda pode dar alegrias à nação rubro-negra? Não sai agora não, leva a gente a campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Faz isso por mim. Tá? Faço 60 anos, não é possível que você não vai me dar esse título. Vamos lá. Muito bem, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Eu vou repassar para você, ô Vene, a pergunta do Flávio Venick. A dúvida, na verdade, né? Será que a torcida quer o fim do Tite ou ainda não? Vene Casagrande. Ah, não, acho que não. Até porque se a gente for parar e analisar, você tira o Tite hoje e você vai chamar quem para assumir essa responsabilidade? Lembrando que é um ano eleitoral também, então não seria justo você fazer um contrato longo, até porque você não sabe quem vai assumir a responsabilidade como presidente no próximo triênio. Então, assim, não faz o menor sentido o Tite ser demitido agora. Sou totalmente contra isso, não levanto bandeira de demissão nunca de treinador, ainda mais agora. A gente pode criticar o Tite em vários fatores. De fato, eu esperava um trabalho muito melhor do Tite. Ele vai completar um ano agora, dia 9 de outubro. Então, nesse período, eu esperava que o Flamengo estivesse voando. Só que também a gente não pode esquecer o calendário, o excesso de lesões, não só lesões musculares, mas, por exemplo, o caso do Cebolinha, o caso do Vinho, o caso do Pedro, não são lesões musculares. O Tite ele vem lidando também com muitas dificuldades. Repito, a gente pode criticar a decisão do treinador em vários momentos. De fato, em alguns momentos ele erra sim, mas chegar ao ponto de pedir a demissão do Tite, eu acho um pouco de exagero, na minha opinião. Ô, Lucas Pedrosa, eu também acho, essa também é a minha opinião. Eu acho que não só por olhar o mercado e entender que não tem hoje ninguém no calibre do Tite, mas também de entender que às vezes o torcedor chega num nível de exigência, e tá tudo bem, pelo que o Flamengo já conquistou na última década, de ser sempre não só vencer, mas convencer e ter atuações de gala. E o futebol nem sempre vai por esse caminho. E você trouxe um ponto na semana passada que eu achei muito interessante, Pedrosa, que você fala sobre o restante da temporada para os outros clubes. A gente estava falando de um Flamengo muito soberano ao lado do Palmeiras e em algum momento do Galo, mas ultimamente tem aparecido outros clubes para fazerem frente também para o Flamengo, Pedrosa. O futebol brasileiro ele é muito mais equilibrado hoje em dia do que era há 5 anos. Inclusive eu encaro aquele Flamengo de 2019 como um Flamengo que fez a régua subir para os outros clubes, no sentido de, se vocês não se organizarem, se vocês não conseguirem contratar bons jogadores, ter coerência de trabalho, vocês dificilmente vão bater de frente com esse time aqui que está se organizando muito bem para ser uma potência como é o Flamengo. Então hoje você não tem só o Palmeiras e o Atlético Mineiro, você tem Botafogo, você tem o Cruzeiro chegando, você tem Bahia, Fortaleza. Mal ou bem, os times que estão no meio da tabela, o São Paulo, por exemplo, o Vasco da Gama, um Atlético Paranaense, eles vão fazer frente quando forem jogar contra o Flamengo. Não existe mais jogo fácil dentro do futebol brasileiro. Até mesmo se você enfrentar o Atlético Goianiense, você vai ter dificuldade. Então eu acho que o futebol brasileiro ele tem crescido de nível. Isso não é um problema do Flamengo. É claro, eu concordo com o Vania, por exemplo, no sentido do desempenho. Eu esperava um desempenho do Flamengo melhor dentro de campo. Bola jogada. Mas em relação ao resultado, o que eu vou contestar do Tite? O Tite está nas 3 competições. O Flamengo é o único time que está nas 3 competições, que ainda consegue, junto com o São Paulo, se eu não me engano, ainda consegue estar com chance de título. E para você ter uma noção, o São Paulo não disputa Campeonato Brasileiro. Quem disputa Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Então dá para olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Copo meio vazio, o desempenho do Tite dentro de campo com as peças que ele tem deveria ser um pouquinho melhor. Copo meio cheio, o Tite está aí nas 3 competições disputando e o Flamengo tem chance nas 3 competições. E esse sempre foi a maior marca do Tite, a efetividade. Ô, Vene Casagrande, eu prometi um drone e eu quero saber se você vai cumprir. Você tem um drone sobre o mercado da bola? É o que é? Sobre o mercado da bola? É esse o drone? Não, é o treino. Ah, é o treino? Eu tô ficando hoje é boas notícias no Flamengo, a verdade o drone é dele apesar é no treino. de tudo, boas notícias no Flamengo. Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta treinaram com o grupo nessa segunda-feira, ou seja, é um indício que podem ficar à disposição para o jogo de quinta-feira. Nico de la Cruz fez um treino individualizado com os fisioterapeutas. Ou seja, Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta estão na frente
do Nico de la Cruz para poder retornar ao gramado. Vene, isso quer dizer que o de la Cruz não vai ficar à disposição na quinta? Não, o Flamengo ainda tem terça e quarta para se preparar para esse jogo. E eu vou ser bem sincero, não vejo nenhum problema se ele não ficar à disposição para quinta-feira. Porque o Flamengo depois tem um clássico super importante pelo Campeonato Brasileiro. Se ainda sonha em disputar o título, com o Vasco da Gama, que vive um baita momento. E depois tem um jogo extremamente importante, que para mim é o jogo mais importante na temporada até o momento, que é contra o Peñarol. Estamos falando de Libertadores da América, é a competição mais importante de futebol sul-americano. Será que o Nico não está sendo pensado para esse jogo aí, ô Vene? Eu espero que sim. Eu não vejo nenhum motivo para você forçar a barra e botar o Nico de la Cruz diante do Bahia. Lembrando que é Copa do Brasil. Eu vou sempre dizer aqui, Flamengo tem que priorizar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. A briga do Flamengo tem que ser essa. Se ganhar a Copa do Brasil, ótimo. Mas, primeiro, tem que pensar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu vou discordar do Pedrosa porque nos últimos tempos o Flamengo está apenas jogando, não está disputando o Campeonato Brasileiro. Eu não estou discordando de você, Entendi. Estou criticando o Flamengo. Porque a verdade é o seguinte, o Flamengo parece que está menosprezando o Campeonato Brasileiro. Eu não e está sei. dando prioridade Olha, à Copa do Brasil e à Copa Libertadores da Até América. outro dia o Flamengo era líder. Até outro dia que eu falo rodadas atrás, porque o brasileiro está tão equilibrado que realmente essa busca ali da primeira colocação, ela está muito insana, vamos dizer assim. Então, eu vejo o Flamengo brigando sim pelo título brasileiro. Eu também vejo o Flamengo brigando. E se a gente for olhar números e tabela, o Flamengo está brigando. Agora, será que o Flamengo está priorizando a briga pelo Campeonato Brasileiro? A minha crítica é essa. Ano passado, o Flamengo fez uma temporada horrível e chegou na última rodada tendo condições de ser campeão. Você quis dizer que pela postura parece que não. É isso. Mas que matematicamente sim. Claro, matematicamente mas foi exatamente isso que o ué. Pedrosa falou. Ele falou que em campo o Flamengo não está entregando o que se esperava até pelas peças que tem. Mas se você olhar o copo meio cheio, o Flamengo briga pelo brasileiro. Porque matematicamente briga, né? E tem um ponto, Fernanda, que eu acho que a gente não parou para olhar quando a gente fala sobre calendário de futebol brasileiro, problemas que os times têm. Nenhum outro time foi mais prejudicado na Copa América do que o Flamengo. E no momento mais difícil que o Flamengo teve durante a Copa América, porque o Flamengo perdeu 5 jogadores, o Flamengo conseguiu continuar disputando o Campeonato Brasileiro. Então, no maior momento de oscilação do Tite, ele continuou ali em cima. E foi isso que deixou o Flamengo hoje, tem o quê? 6 pontos de diferença para o primeiro colocado, mas está ali 2, 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, gente, muda tudo. Até o jogo contra o Botafogo, o Flamengo era favorito ao título, o Botafogo foi lá e venceu o Flamengo e as coisas acabaram mudando naquela situação. O Fortaleza chegou de cantinho quando ninguém esperava. Então, assim, ainda tem muita temporada pela frente. Eu encaro, mesmo não tendo um desempenho maravilhoso, o Flamengo ainda disputando o título, todos os títulos que está competindo. Vocês lembram daquele debate quando a gente falou aqui, quando os jogadores retornassem das seleções, a cobrança seria em cima de quem, se o desempenho caísse? Está sendo em cima do Tite. Eu achei que deveria ser das peças que serviram, né? Depende. Não, mas na época eu dei essa opinião. Você falou, não, vai ser em cima do Tite. Vai ser em cima do Tite, porque o Tite ele tá tendo à disposição dele vários jogadores. Claro, agora a gente pôde ver aí um excesso de lesões. Mas, mesmo quando ele tinha todo mundo à disposição, ele não conseguiu manter o mesmo nível que ele tinha durante a Copa América, mesmo com muitos desfalques. Por isso que a cobrança está sendo em cima dele. E eu acho até que está certo, tá? Porque individualmente falando, um ou outro caiu de produção, mas coletivamente falando, o Tite não consegue deixar o Flamengo regular no ponto de vista positivo. Só para fechar o debate, né? Hoje é o último dia para contratar jogadores que estão sem clube. Então, por exemplo, se o Flamengo não contratou um reserva pro Gabigol ou um centroavante para disputar, vai com o Gabigol mesmo, assim como o Vasco, assim como o Botafogo, ninguém mais pode contratar, caso não contrate. Quando que a gente ia imaginar que há um ano, a gente estava um pouco mais de um ano, a gente falando de um Gabigol que não aceitava sentar no banco. Sim. E a torcida chiava e com toda razão. Que a gente escutasse essa frase aqui nesse programa. O Flamengo vai ter que arrumar alguém para ficar no lugar do Pedro ou vai ter que ficar com o Gabigol mesmo. Gente, o futebol é uma loucura. Vamos falar então um pouquinho de departamento médico aqui no Flamengo, porque as coisas estão melhorando por aqui, viu, GV? Hoje de manhã, 9h30, teve treinamento. E tem notícia boa, porque Gabigol e Arrascaeta treinaram com bola. O De la Cruz ainda não treinou com bola, mas há expectativa de até quinta-feira ele estar disponível para o jogo. Ele ficou na academia, foi ali para o campo só para fazer um trabalho mais de fisioterapia, né? Mas até amanhã, provavelmente, deve treinar com o grupo normalmente, esses jogadores recuperados aí de problemas na coxa. Então, lembrando que Gabigol e
Arrascaeta treinaram normalmente com o grupo. O Léo Pereira, ele sofreu uma entorse no joelho, mas já está recuperado e desde o fim de semana já treinava com o grupo normalmente. Também vai para a partida contra o Bahia pela Copa do Brasil, quinta-feira no Maracanã. Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0, então tem uma boa vantagem aí o Tite conseguindo nesse período aí de data FIFA recuperar os seus jogadores, né, que estavam no departamento médico. Depois do treinamento, que já aconteceu, a gente está só aqui esperando do lado de fora a imprensa ser liberada, vai ter a apresentação oficial do Gonzalo Plata, né, equatoriano de 23 anos, atacante, que é o quarto reforço do Flamengo nesta janela. Ele vai ser apresentado, vai dar aquela primeira entrevista coletiva, conversar com os jornalistas e aí a gente vai poder entender o porquê que ele escolheu o rubro-negro, né? Ele que tinha a proposta do Corinthians também aqui no Brasil. Vai poder falar um pouquinho o porquê dessa escolha pelo Flamengo. O Gonzalo Plata que vai ser apresentado hoje, mas ainda já tem o nome do bid, mas não vai jogar a Copa do Brasil porque ele não foi inscrito nesta fase do torneio. É bom lembrar disso. Essa semana, GV, inclusive amanhã, na verdade, o Marcos Braz deu como prazo aí para poder definir se vai ou não contratar um substituto para o Pedro, né? O Pedro que sofreu uma grave lesão no joelho, está fora dessa temporada, só volta a jogar em 2025. Então existe ainda uma dúvida para saber se vai ou não contratar um substituto por conta dos prazos, né, GV? Eu trago aqui para vocês porque a janela já fechou, então teria que contratar um jogador livre no mercado. E aí, só em relação às inscrições, na Libertadores, só até o dia 13 de setembro. Mas aí até 18 de outubro ainda podem inscrever jogadores fazendo trocas ali. A Copa do Brasil se encerra hoje, dia 9. E o Brasileirão até dia 20 de setembro ainda poderia ir fazer trocas, mas são prazos curtíssimos, uma janela que já está fechada, então as opções ficam bem menores aí em relação a escolher um substituto para o Pedro. E ele lembra aí também que Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique improvisado são opções para o setor. O Flamengo ainda não definiu então se vai contratar um substituto, mas parece que não, porque os prazos são bem curtos, então o Flamengo teria que correr para poder contratar um jogador pelo menos até hoje, para pelo menos jogar a Copa do Brasil, por exemplo. Mas nos próximos dias podemos ter novidades. Então, daqui a pouquinho, 13h, tem Gonzalo Plata, a gente vai conversar com ele, vai trazer todas as novidades na terça-feira aqui nos Donos da Bola. E lembrando que a boa notícia do dia é que Gabigol e Arrascaeta treinaram com o grupo e De La Cruz está voltando. Volto com você. Bigodeira, Fernandite, o homem treinou, pô. O coração já tá um pouco mais aliviado. Ó, e ele gosta de fazer gol contra o Furacão. Se bem que foi o Pedro. Não, foi ele na Libertadores. Foi ele. Foi ele. Não, ele gosta mesmo. Quando ele vê o Atlético Paranaense, ele... É igual o Palmeiras. Quando ele vê o Palmeiras também, ele... O Palmeiras dá um chegou gás. com medinho que queria até levar ele. Pois é, mas parece que não vai. Mas Quem disse que queria? Querer acho que quer, Dona Leila quer. Ela nunca disse que não queria. Isso aí. Ela nunca disse que não E queria. ele não renovou o contrato até hoje. Mas E não ela sei se tem vai dinheiro acontecer, pra não. comprar, né? GV, acho que é claro que o peso da volta do Gabigol ele é maior pela ausência do Pedro. Isso é um fato. Mas eu acho que nesse momento uma notícia para se comemorar mais é a volta do Arrascaeta. Porque o Arrascaeta é o cara que eu acho que pode fazer com que outras peças sejam modificadas no esquema do Flamengo. Talvez com o Arrascaeta ele não tenha mais a necessidade de colocar o Gerson centralizado, o Luiz Araújo por vezes também jogou centralizado. Ele vai ter o cara que é o pensador, que é o criativo. E o Flamengo vai precisar desse cara, especialmente nesse jogo no Maracanã. O Bahia está com 1-0 contrário, perdendo, vai precisar sair, vai ter que dar espaço ao Flamengo, e aí é o momento para ele aparecer. Pedrinho, põe aquela por gentileza. Então eu vou perguntar pro senhor direto e reto. Dentro de casa, com a vantagem, com o melhor elenco. Obrigação classificar. Temos. Obrigação. Muito obrigado. Não, porque não começa a me... Não, é porque tá perto aí? O que tá aberto? Aquele negócio ali atrás aqui do telão? Tá. Tá não, guarda. Tá aqui. Pode ser que E aconteça, é o mesmo, né? aquele que tá encardido. Eu esqueci de comprar o do sinal. Ele mesmo, Pedrinho. Quer que eu pegue? Fica à vontade, pô. Eu vou pegar o cenário do Bom Dia Favela ali, é um muro. Para de ficar repetindo isso que você não pega, só fica prometendo. Eu só não pego porque eu não aguento. Pô. Se quebrar, não tem dinheiro pra comprar e o marido vai brigar comigo. Você aguenta sim, aguenta. Olha aqui,
põe aquela mano a mano, Pedrinho, mano a mano novo, como você nunca viu. E fiquem à vontade para compartilhar, para fazer igual no seu canal do YouTube, no seu canal do Instagram, no seu canal de TV. A gente é benevolente, a gente é altruísta. Isso. A gente compartilha tudo, né, Fernandão? Quase tudo. Bota na tela pra mim, Pedrinho. Pedrinho não, Tatá. Ó, duelo dos elencos, Flamengo e Botafogo. Rossi veio de graça, John veio a 6 milhões aproximadamente de reais. Quem fez melhor negócio? Botafogo ou Flamengo, Fernandão? Flamengo. Que era o goleiro do Boca, já com experiência internacional. E veio de graça. E veio A gente tá falando de negócio, não é isso? Quem fez o melhor negócio. Não só, nem todos que vieram de graça Isso, sejam um bom negócio. É verdade. É isso aí, mas nesse caso... Bigodeira. Tô com o Fernandão nessa. Não gostaria, mas estou com ele. Mas uma menção honrosa que o John também é um garoto novo ainda, né? Sim. Então, ele tem um poder de revenda muito, Maravilha, muito importante. muito bom. Não se espantem ou não espantem se daqui a 2 anos a gente tiver no Lyon PR e John, que é parte do negócio também. Ou trocar, ou o Joe... Vai pra lá, o PR E o vem PR pra volta. cá. Faz o troca-tu, vai. Nunca me trocaram por ninguém, não. Então tá. É que também não tinha um cara que era dono de vários clubes, né, treinar Fernando? É isso, segunda-feira. É em outro momento. É em outro momento. Vambora! Próximo duelo, 1-0 Flamengo. Duelo dos elencos, de novo. Defesa, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Léo Ortiz por 83 milhões. Caramba! 83 milhões. Ou Bastos, Lucas Alter e Alexander Barbosa por 7 milhões de reais. Quem fez melhor negócio? Bom, isso, hein? Parabéns à produção, hein? Muito boa ideia. Assim, não, só uma coisa que a gente precisa citar. O Fabrício Bruno e Léo Pereira chegam antes dessa temporada atual, antes desses 3 aí chegarem no Botafogo. Então a gente tá pegando um recorte já maior. Se eu não me engano, o Léo Pereira chega a 2020. E desse montante, 2020. o que deixou bem mais pesado foi o Léo Ortiz. Que foi a única contratação desse ano. É isso aí. Na zaga. Foram quase 10 milhões O que de o Thales euros. está me falando aqui é o seguinte: são as contratações dos elencos atuais. Sim, Não perfeito. tem temporalidade Perfeito. E por ser de forma coletiva, né? Isso. 3 e 3, fica até não fica nem tão fidedigno avaliar, porque... Isso até se abster? Não. Ele quer, não. ele quer. Eu tô no Botafogo. Com relação ao melhor negócio, eu tô com o Botafogo. Esses 3 aqui, por aqueles 3 lá, tu acha que... pelo valor. Melhor Pra mim, negócio. Pra mim, não. Pra mim, Não, foi mas melhor olha só, a negócio. parte desportiva tem que contar também. É isso aí, porque estão dando retorno. O Lucas Alter até não vem jogando bem, mas os outros 2 são titulares absolutos. Mas alguém vai sair, E vem Adriel tendo- chegou? Não, e não ganharam nada ainda. É, verdade. Ninguém ali ganhou concordo. nada. Concordo. Ninguém verdade. ali ganhou nada ainda. O único Perfeito. título que o Alexander Barbosa tem, eu não preciso falar aqui qual E que né? esse aí não tem como tirá-lo. É isso aí. É e outra impossível. Prêmio coisa, Cueca de Ouro 2024. e outra coisa, por que ainda tem o Adrielson? Adriel vai ser titular. Por quê? Você começou com o Arthur Jorge? Cigana Saragina na mente, rapaz. Mas nesse caso aqui, já viu, eu vou ficar com o trio do Flamengo. E você, Fernandão? Eu falei, Botafogo. Senhor Thales Teixeira do Recreio de Bandeirantes, o rei do Tinder. O senhor desempata. Ah, fácil. Eu fico com o Botafogo. Claro, tudo que for contra o Flamengo, esses caras vão votar. Pô, depois que eles fizeram as joias da seleção e tiraram o Flamengo e vai da Você parada, não botaram viu só o o que eu vi Fluminense. hoje, quando eu cheguei aqui por volta de 7 da manhã. Mas olha só, Eu vi coisas inimagináveis. Viu nessa- ou ouviu? Eu vi com os meus próprios olhos. Falei, galera, quer não dá, compartilhar? né? Não, melhor não. Olha aqui, o meu voto não conta. Tá. Mas eu ficaria com o Flamengo pela questão desportiva. Eu acho que aqui tem venda, aqui quase teve venda, e aqui o Flamengo ainda pode vender e compensar essa grana. E em campo eu acho esse trio melhor do que aquele lá. Perfeito. E Léo Mas- e Fabrício já ganharam a Libertadores. gente, mas bem lembrado. isso é por esse ano, não é pelo que passou. Aqui é uma democracia. É pelos negócios feitos. Candidato, Entendeu? votou, perdeu. Só tô fazendo uma consideração. Não, Ok. eu ganhei, até porque eu ganhei. Você não passa frio, você é coberto de razão. Vamos pro próximo. Então tá 1 a 1. Ayrton Lucas, Vinha, Varela e Alexandre, os laterais, né? 83 milhões de reais, mas sem conto ali. Ou Alex Telles, que esse aí vai ser brabo. Marçal, Mateu Ponte e Cuiabano por 17,4, porque pegou uma galera sem contrato ali, agents free, Isso. e aí veio tranquilamente. E aí? Eu tô com o Flamengo. Ué, tá bom. Bigode? Não necessariamente o mais barato vai ser... Claro. Cara, assim, o Botafogo foi muito bem com esses 4, só menos de 20 milhões de reais. Mas eu vou com o Flamengo porque Ayrton já ganhou Libertadores.
Pô, agora sim a Flapress tá falando mais alto. Obrigado. Não, e são 4 jogadores de seleção. É verdade, são 4. Mas, ô Quatro Satá, olha jogadores só, de quando tiver mano a mano, a gente vai apertar todo o resto pro mano a mano poder render bastante. Vambora. Joga o próximo aí. Fica me perturbando no ouvido. Fica aqui no meu ouvido, irmão, gente. Precisa correr. Tá bom, me dá um tênis e vamos correr a maratona de Niterói que vai rolar semana que vem. Eu, hein? Arrascaeta, Alcaraz e De La Cruz por 250 Minha cruzeiros. Nossa Senhora. Ou Almada Sapô. Almada Saparini e Romero por 133. Não, máximo respeito ao trio Máximo botafoguense. Os cofres do Botafogo que não precisaram ser tão abertos assim, mas... Pô. Irmão, Eu fico com eu vou esses na três tua do Flamengo. teoria. Botou aquele rapaz lourinho ali que toma Ainda chimarrão. tem isso. Ainda tem isso. E o De La Cruz também sobe a prateleira muito. Todos, até no Botafogo, mas De La Cruz e Arrascaeta são realidades do futebol Isso. mundial. Pô, o Almada tá começando, o Savarino foi bem no Atlético, mas não é esse protagonista como os caras do outro Sim. lado são. E o Oscar Romero faz bons jogos, mas nunca foi aquele Isso cara, aí, né? eu até gosto bastante Sim. dele, mas foi o Alcaraz, é um menino que tem tudo pra arrebentar. Flamengo também. Eu acho que de protagonismo é todo aqui. 2-1 Flamengo. Tem mais não, né? Só treinadores agora, talvez não. Ó, Centroavante. Carlinhos, Gabigol e Pedro por 182 milhões. Ou Tiquinho, Igor Jesus e Carlos Alberto por 10 Irmão, milhões. não e meio. tem como eu falar que o negócio do Botafogo foi melhor, porque Não tem título. O esse retorno. cara do meio aí já deu 2 Libertadores, Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro. Se o Tiquinho tivesse conquistado o Brasileiro no passado do Botafogo, seria disputa. Mas nesse caso, não João Guilherme. como. Mas os pontas agora, vambora. Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo e Michael por Ai, agora? 145. Ou Luiz Henrique, Júnior Santos, Matheus Martins e Jefinho por 147. Essa- Botafogo. Botafogo? Se for do Botafogo. Tô com o Flavinho mesmo contra Pô, ele. mas aí vocês estão se contradizendo, que o Bruno Henrique tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Quem Mas é falou porque de título aqui foi ele. Mas é vocês porque não, o ele. Bruno já tá numa idade mais avançada. Se você parar pra observar... Mas esse jogador do esportivamente, Botafogo. ele não entregou muito mais do que esses entregaram? Tipo, Porra. que vale a pena? Não, mas por exemplo, o Luiz Henrique, jogador de seleção brasileira. Verdade. O Matheus Martins já jogou Premier League. Isso aí. Jefinho tava... E aí a gente. O e que aí, trouxe... Custo-benefício, gastar, entrega. Botafogo e Flamengo. Vocês acham que foi Botafogo? aí a pergunta é diferente. É. Quem entregou mais foram esses caras do Flamengo. Não, você entendeu o que eu quis dizer. O contexto. Do mano a mano, beleza. Porque a gente precisa ir. Tem que dar tempo, porque isso aqui é muito bom, cara. Não pode passar Esse correndo seria assim. uma boa discussão. Eu vou com o Botafogo porque Luiz Henrique, seleção brasileira, tem um poder grande de revenda. Luiz Araújo e Michael precisam ainda ser protagonistas. Não são protagonistas de lugar nenhum, assim. E o Matheus é um moleque que tem tudo pra arrebentar. Guarda essa imagem aqui pra gente voltar a discutir isso essa semana, Boa. quando der Boa, tempo. boa. Porque assim, vocês estão viajando, os outros tinham discussão. Aqui não tem, aqui é Flamengo de longe. Olha o tanto de título, cara. Gastou o João Tex. Bom, a gente vai render isso aqui mais durante a semana, porque o tema é muito bom. Parabéns à produção. De Mercadão da Bola, o Flamengo já apresentou o Carlos Alcaraz, o Alexandro e hoje prepara a apresentação do equatoriano Gonçalo Plata. Mais um nome para o elenco do Tite. O tempo que o Tite tanto pediu chegou. O Flamengo teve a semana inteira livre. O rubro-negro se reapresentou na última quinta-feira e trabalhou até sábado, com folga apenas no domingo. Hoje o elenco voltou às atividades no Ninho do Urubu e vai apresentar oficialmente o quarto reforço contratado nesta janela, o atacante equatoriano Gonzalo Plata. Flamengo ya hay estadio en todos lados, entonces ya eso me crea mucha expectativa de llegar al Maracaná y mirar todo estadio de vermelho ahí con gente de Flamengo, entonces creo que va a ser un día muy especial para mí. O rubro-negro comprou inicialmente um percentual superior a 30% dos direitos do jogador de 23 anos, junto ao Al Saad da Arábia Saudita, por cerca de 24 milhões de reais. A compra integral será fechada em cerca de 52 milhões. O nome dele já está no bid e a estreia deve acontecer no próximo domingo pelo Brasileirão, no clássico contra o Vasco da Gama, no Maracanã. Seja bem-vindo. Tá. Só que o Flamengo vai entrar em campo antes, na quinta-feira, contra o Bahia, em casa, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O equatoriano não vai jogar porque não foi inscrito nesta fase do torneio. O técnico Tite tem muitos problemas para resolver até quinta. Isso porque o departamento médico está lotado. Léo Pereira está em fase final de recuperação de uma entorse no joelho, mas já treina com bola.
Diferente de Gabigol, Arrascaeta e De La Cruz, todos com problemas na coxa. A expectativa é que os três voltem a treinar com bola nesta semana. E essa semana também pode ser determinante para a diretoria do Flamengo decidir se vai ou não contratar um substituto para o centroavante Pedro, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só volta a jogar em 2025. É um momento de eu me apegar ainda mais com a minha família, nas minhas duas princesas. E obrigado por todo o apoio, obrigado pela força e vou dar o meu melhor para voltar ainda mais forte. Além dos curtos prazos para inscrever jogadores nas competições, a janela fechou e com isso poucos atletas estariam livres no mercado. Por enquanto, Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique, improvisado, são as opções. A impressão que passa para a torcida é que o Tite já desistiu do Gabi há um bom tempo. E agora que falta essa postura de paizão que ele teve com o Cebola. Pois é, eu vi alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, de que os dois tinha tido uma conversa. Deixa eu ver aqui se eu acho essa reportagem. Não está no... Não, acho que está no UOL, então. Ou foi no Terra. Eu li uma reportagem que falava que os dois estavam conversando. Tiveram uma conversa longa. Eles têm que se entender agora, cara. É bom para os dois. É bom para os dois. E o Fabrício Bruno convocado, hein? Que coisa, né, rapaz? O Dorival agora resolveu sacanear o Flamengo de vez, cara. Depois de ter estourado o Pedro, claro que não foi ele que estourou, mas ao convocar, ele acabou causando a contusão. Vai e chama justamente mais um jogador do Flamengo. Parece que tá de sacanagem, não é não? Gabigol tem que jogar, não tenha dúvida. E vai jogar. E vai jogar. Essa é a boa notícia, né? Depois do treino de sábado, hoje eles estão todos de folga, voltam amanhã. Mas a sensação que existia no Ninho do Urubu é que os 4 jogadores que estavam afastados por contusão, o Léo Pereira, então, não tem a menor dúvida, que já está treinando com os outros, com bola e tudo, mas tanto o Gabriel como a Arrascaeta e De La Cruz jogariam contra o Bahia. Repito, as informações que vêm do Ninho do Urubu ainda não são oficiais, mas dão conta de que os 3, os 2 uruguaios e o Gabriel, além do Léo Pereira, que já está treinando normal, os 4 estariam em campo contra o Bahia. O Flamengo se representa na segunda, treina na terça e treina na quarta também. Treina mais leve, tá? Mas o jogo é na quinta. Então, a impressão que dá é que eles vão jogar. É uma pena que tenham que jogar, porque daqui a uma semana tem jogo com o Peñarol. Então, o ideal até era que se fizesse alguma coisa parecida com o que o Tite disse que planejava fazer, e deu merda, que era botar o Arrascaeta no primeiro tempo e o De La Cruz no segundo. Lembra de uma entrevista coletiva que ele falou isso? Que a ideia dele era essa, porque os dois estavam desgastados. Só que o Arrascaeta sentiu com 6 minutos de jogo, foi contra o Botafogo. E o De La Cruz sentiu no final do jogo. Então, mas eu acho que é muito complicado você botar jogador que está vindo de contusão muscular direto para jogar 90 minutos. Você sempre corre um risco, né, do cara voltar a sentir uma dorzinha e coisa e tal. E daqui a uma semana, quer dizer, daqui a uma semana, da quinta-feira, do jogo com o Bahia, há uma semana, vem o jogo do Peñarol. E é outro jogo que é fundamental para o Flamengo ganhar e ganhar bem. Vai ser curioso até ver como é que o Tite vai administrar isso. Porque entre o jogo do Bahia e o jogo do Peñarol, tem o jogo com o Vasco, Brasileirão. Onde o Flamengo ainda está no G4, mas com a corda no pescoço, né? Fala, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e página Maurício Paula Santos. Venho chegando nessa noite de segunda-feira com mais atualizações. Segundo o portal inglês Daily Mirror, o Flamengo está próximo de contratar Anthony Martial e que as negociações estão muito avançadas. Segundo o portal,
o atleta pediu ao Flamengo 3 anos de contrato com salário de R$2 milhões por mês. Seria o maior salário do clube de regatas do Flamengo. Estou aqui fazendo um levantamento para confirmar se realmente há algum interesse, se há alguma negociação em andamento, para assim que eu tiver mais informações trazer para vocês. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações. Saudações.